Imagine que você está dando aulas particulares a uma adolescente muito dedicada. Ela costumava tirar as melhores notas, mas você parou de ensiná-la porque a garota acabou se mudando. Então, você prometeu que, quando ela se tornasse adulta, a convidaria para um jantar para celebrar sua entrada na universidade. 4 anos se passaram e esse dia finalmente chegou. Mas você está prestes a ter uma grande surpresa. A garota não foi para a faculdade e, inclusive, se tornou sem teto. Claro, você ficaria completamente perdido. Essa situação aconteceu com o nosso protagonista, Parker. Sua ex-aluna, que costumava ser uma garotinha rica e mimada, estava vivendo nas ruas, sem ter aonde ir. Essa história aqui é muito boa, pessoal. E como vocês sabem, eu sempre tento trazer as melhores histórias. Então deixem um like e comentem no início do vídeo. Sem mais enrolação, vamos para a história. Assim que Parker terminou seu serviço militar, ele entrou direto na faculdade. Para ajudar a cobrir as despesas, começou a dar aulas particulares. Conheceu várias famílias ricas, mas havia uma garota que ficou na sua memória. Ele ia à casa dela 3 vezes por semana. Ela morava em um prédio chique, e assim que chegava lá, acionava o interfone e se apresentava como o tutor particular dela. A pessoa que apareceu foi a pequena Jenny. Ele começou a ensiná-la quando ela ainda estava no primeiro ano do ensino fundamental. Ela era realmente inteligente e sempre se saía bem em todos os testes, mas havia algo que o incomodava. Jenny estava sempre sozinha e parecia que os pais não prestavam muita atenção nela. Durante todo o tempo em que foi seu tutor, ele só viu os pais dela talvez 3 vezes. Quando terminou a aula, ele corrigiu a prova e viu que ela tinha acertado tudo. Um pouco tímida, Jenny começou a chamá-lo, brincando com os dedos. A garota perguntou se ele estava disponível após a aula. Ela disse que havia um bolo gostoso na geladeira e ainda perguntou se ele gostaria de comer um pedaço com ela. Parker percebeu que ela estava bastante solitária e sempre tentava mantê-lo por perto após as aulas. Quando concordou em comer o bolo, a garota iluminou-se completamente. Coitada, ele sempre passava um tempinho com ela. Os dois acabaram se tornando amigos, já que a conversa fluía muito facilmente. Jenny era simpática e sempre tinha muito o que falar com ele. Talvez Parker se importasse com ela porque ela era tão solitária. E foi por isso que ele permaneceu ao seu lado, para lhe fazer companhia. Ele passou cerca de 1 ano e meio ensinando-a, mas então teve que parar as aulas. A mãe dela ligou, dizendo que estavam se mudando para outro distrito. Naturalmente, Parker ficou um pouco desapontado, pois ela era sua aluna favorita. Quando disse a Jenny, ela ficou bastante triste. Coitada, ele teve que se manter forte e não mostrar que também estava triste. Ele até a elogiou, dizendo que ela se saiu muito bem durante aquele 1 ano e meio. Ao sair, perguntou se ela estava triste e desapontada, mas a garota disse que não. Então, ele sugeriu, como presente de despedida, levar Jenny para conhecer o campus da universidade. Ele já tinha obtido permissão da mãe dela e ela ficou emocionada. Assim, passaram o dia todo juntos. Ela tinha 16 anos e mencionou que queria estudar naquela universidade. Depois foram a uma cafeteria e ela não parou de falar um único segundo. O modo tagarela estava totalmente ativado. Antes de saírem, ele perguntou se ela estava com fome e ela disse que sim. Então, foram a uma pizzaria. Ele estava sorrindo do lado de fora, mas por dentro estava um pouco melancólico, pois não haveria mais. Parker agradeceu a ela por ter sido uma aluna tão maravilhosa durante aquele 1 ano e meio. Como ela era uma ótima aluna, teria sucesso em tudo o que tentasse. Ele até disse a ela que assim que completasse 20 anos e se tornasse uma adulta maravilhosa, deveria entrar em contato com ele, porque ele a convidaria para jantar. O cara já tinha outras intenções, certo? Brincadeira, pessoal. O homem é um protagonista respeitável, sem dúvida. Com um sorriso no rosto e as bochechas coradas, Jenny disse para ele manter aquela promessa, e eles terminaram brindando a isso. A mãe dela chegou para buscar Jenny. Até agradeceu a ele por todo o trabalho que nosso protagonista havia feito. Graças aos esforços de Parker, ela esperava que a filha tivesse um futuro brilhante. Soltando uma risadinha tímida, Parker disse que não foi difícil, já que Jenny era tão inteligente. Ela definitivamente conseguiria entrar em uma ótima universidade. A mãe dela riu, agradeceu novamente e até perguntou quando se veriam na próxima vez. Jenny também se despediu, dizendo que esperava vê-lo em breve. Ela ainda mencionou que, quando completasse 20 anos, o chamaria. Flashando um sorriso, ele acenou para se despedir. No fundo, sentia-se triste, sabendo que não haveria por muito tempo. Olhando para trás,
Ganhar a vida como professor particular foi a escolha certa. Ele já estava quase se formando e em breve começaria a dar aulas em escolas particulares. No entanto, após se formar, ele precisaria enviar uma tonelada de currículos. Ele até se sentia cansado, pensando que nunca conseguiria um emprego como professor. Mesmo assim, estava determinado a não desistir, especialmente porque era um ótimo professor, cujos alunos sempre tiravam boas notas. Então, alguns meses se passaram e ele finalmente conseguiu um lugar em uma escola bem conhecida. Tornou-se instrutor em uma academia e era um grande professor. Todos gostavam dele. Os alunos sempre diziam que o professor Parker era o melhor de todos. Sempre que voltava para casa, pensava sobre que tipo de aula daria no dia seguinte. Ele costumava viver sem um sonho particular, mas gradualmente desenvolveu uma paixão por ensinar. Ele até dizia que queria se tornar um instrutor de destaque, especialmente porque, na Coreia, ser professor era uma profissão muito respeitada. Ao chegar em casa, após tomar um banho, sentiu-se grato por ter um trabalho tão bom. Ao pegar o celular, viu uma notificação de uma de suas alunas de 4 anos atrás, dizendo que ela tinha sido aceita na universidade. Ele ficou animado e até comentou que as crianças nascidas em 2006 já estavam começando a faculdade. Isso significava que ele havia envelhecido. Espera um minuto. Pessoas nascidas em 2006. Isso significa que sim, é verdade. Jenny já deve ter começado a faculdade. Ela deve estar com cerca de 20 anos agora. Ele começou a se perguntar se ela talvez tivesse conseguido entrar em uma universidade de prestígio. E naquele momento, recebeu outra notificação e algo chamou sua atenção. Era Jenny enviando mensagens. Ela disse que ele havia feito uma promessa 4 anos atrás de que ela deveria ligá-lo para se encontrarem assim que completasse 20 anos. Ela parecia um pouco desesperada, dizendo que queria encontrá-lo imediatamente. Então, o cara colocou uma jaqueta e foi para o parque, o lugar combinado. Ele lembrava de 4 anos atrás, quando disse que a trataria para uma refeição assim que se tornasse uma mulher maravilhosa. Exceto que o cara não conseguia entender por que ela estava tão desesperada para se encontrar com ele o mais rápido possível. Ele até se pegou imaginando Jenny, toda crescida e estilosa, após entrar em uma faculdade de prestígio. Foi então que ouviu a voz de uma garota, e quando se virou, os olhos do cara se abriram, pois não estava preparado para essa reviravolta. Ela estava perguntando se fazia 3 ou 4 anos desde que se viram pela última vez. Ele percebeu que o cabelo dela estava tingido, e ela também tinha várias perfurações na orelha. Totalmente envergonhada, Jenny deu-lhe uma pequena acenada, agradecendo por ele ter vindo. Sim, pessoal, este é exatamente o tipo de transformação que todos vocês adoram. Parker estava completamente perdido. Espera um segundo. Você é realmente a Jenny? Em sua mente, a garota ainda deveria ser uma rica mimada, mas agora ela parecia completamente diferente. Ela até se desculpou por mandar mensagem tão tarde da noite. Quando ele perguntou se ela tinha conseguido entrar na faculdade, sua expressão mudou completamente. Então, ele tentou se explicar, dizendo que, já que ele a havia preparado nas aulas particulares, ela provavelmente conseguiu entrar em uma universidade realmente prestigiada. No entanto, ela acabou revelando que tinha desistido do ensino médio. Ela se desculpou, dizendo que ela só deveria ter entrado em contato quando se tornasse uma mulher maravilhosa. Mas em vez disso, ela se tornou uma adulta patética. Começou a chorar e disse que tudo aquilo era culpa dele, já que foi ele quem disse isso naquela época. O cara grande pediu que ela se acalmasse, mas ela continuou colocando a culpa nele. Ela até disse que se ele não tivesse dito aquilo, seu presente seria diferente. Enquanto chorava, acabou abraçando Parker. O coitado ficou lá, completamente perdido. A menina chorava muito e continuava dizendo a Parker para assumir a responsabilidade. O que você quer dizer com isso? Não estou seguindo nada disso. Ela parecia desesperada e precisava de um ombro para se apoiar. No entanto, a garota pediu desculpas por ter dito tudo aquilo e por ter aparecido do nada. Ela se lembrou dele dizendo que só deveria procurá-lo quando se tornasse uma mulher maravilhosa. Mas ela não conseguiu evitar e se tornou uma adulta patética. Entretanto, precisava procurá-lo, especialmente porque sabia que ele não era o tipo de pessoa que a descartaria. Enquanto estava lá, abraçando-o, o estômago da garota começou a roncar. Ela estava morrendo de vergonha, com as bochechas vermelhas. Ela até acabou dizendo que gostaria de comer o jantar que ele havia proposto 4 anos atrás. Assim, ele a levou a um lugar de churrasco. Após comer um monte de comida, ela disse que estava se sentindo renovada. Agora que você terminou de comer, gostaria de te perguntar algo. Ele queria saber se ela, talvez, tinha fugido de casa, já que estava arrastando uma mala cheia de roupas. Um pouco envergonhada, ela disse que, na verdade, tinha sido despejada do lugar onde estava morando. Ela ficou chateada
chateada, dizendo que tinha boas razões para não ter um lugar para viver. Mas a história era tão longa que ela mal sabia por onde começar a explicar. Quando fez 20 anos, simplesmente abandonou sua família horrenda e fugiu de casa. Tentou conseguir vários empregos de meio período, mas era péssima em trabalhar e estragava tudo. À medida que a data de pagamento do aluguel se aproximava, Jenny começou a entrar em pânico. Ela recebeu mensagens da sua proprietária dizendo que só tinha mais uma semana para fazer o pagamento. A mulher estava sempre indo até sua casa, exigindo o pagamento. E como de costume, Jenny fingia que não estava em casa. Mas na data de vencimento, a mulher conseguiu abrir a porta e pegou Jenny se escondendo debaixo das cobertas. A mulher até disse que a garota não precisaria pagar o aluguel se concordasse em ir à igreja com ela. A princípio, Jenny achou isso um pouco estranho, mas honestamente, o que mais ela poderia fazer naquele ponto para sair da dívida? Quando chegou lá, encontrou a igreja um pouco estranha, só para dizer. Ela até perguntou à velha se era algum tipo de culto, e a velha disse que não, e ainda deu uma grande explicação. Finalmente, quando entrou na igreja, todos começaram a aplaudir e dar boas-vindas à nova integrante. Até a levaram para o palco, perguntando um monte de perguntas, como se fosse uma espécie de entrevista. Por fim, perguntaram quais eram suas esperanças futuras para a vida de fé. Nervosa, ela disse que não acreditava em Deus e até chamou os frequentadores da igreja de idiotas. Ela realmente disse isso na pior situação possível. Por causa disso, obviamente, acabou sendo expulsa do apartamento. Foi então que decidiu ligar para o nosso protagonista. Ele perguntou por que ela não estava vestindo um casaco, e ela disse que o vendeu para comprar comida. Então, ele começou a juntar as informações e concluiu que ela realmente não tinha onde morar. Ela ficou toda envergonhada, dizendo que sim, era exatamente isso. Então, ele perguntou o que ela gostaria que ele fizesse para ajudar. Ela imediatamente fez a clássica carinha de cachorro pidão, e ele começou a gritar, dizendo para ela não fazer aquela cara. A garota mencionou que poderia até dormir no chão da casa dele, desde que ele jogasse alguns jornais no chão. Ela até disse que já estava acostumada a dormir assim, e ele se pegou imaginando isso. Em seguida, ele disse que alugaria um quarto de hotel para a noite, mas a garota continuou dizendo que não queria dormir em um hotel, porque ela estava assustada com aqueles lugares desconhecidos. Ele acabou sugerindo que ela ligasse para os pais. Ela ficou chateada e até gritou com Parker, dizendo para ele nunca mais tocar no assunto dos pais. Honestamente, desde o começo, aqueles canalhas nunca foram realmente meus pais, a garota disse. Parker ficou até um pouco atordoado e respondeu, tudo bem, exceto que ela se desculpou com a protagonista por ter falado assim. Estava um pouco envergonhada. Disse que não havia como voltar para casa. Preferia morrer do que voltar a viver com os pais. Percebendo que a situação era séria, ele decidiu não insistir no assunto. Ela até pegou a mão dele e começou a implorar para passar a noite na casa dele. Ela até jurou que não seria nenhum problema. Com um pedido assim, e vendo que sua ex-aluna estava desesperada, foi realmente difícil para ele dizer não. No entanto, ele se manteve firme e disse que não a deixaria dormir ali naquela noite, especialmente porque seria muito estranho um homem adulto e uma mulher adulta morando juntos. Ele acabou dizendo a ela para voltar a viver com os pais, e ela fez aquela mesma expressão de irritação novamente. Nesse momento, ela se levantou, agradeceu e disse que não precisava mais da ajuda dele. Ela deixou a mala para trás e ele correu para entregá-la a ela. Ele ainda perguntou para onde a garota estava indo, já que tinha abandonado a mala cheia de roupas. Com uma expressão totalmente séria, ela disse que preferia morrer do que voltar a viver com os pais. Parker disse para ela não falar uma coisa tão ridícula. Então, Parker ouviu-a dizer novamente que preferia perder a vida. Ele não tinha ideia de como era horrível viver naquele lugar. Parker apenas ficou parado, sem reação, sem saber o que dizer. No final, acabou concordando em deixá-la ficar à noite na casa dele. Enquanto estavam a caminho, a garota estava lá, praticamente congelando, perguntando por que o ônibus estava demorando tanto. Ele realmente não sabia o que ela havia passado todo esse tempo. A única coisa da qual ele tinha certeza era que ela estava realmente instável. Parecia que ela tinha passado por algo muito difícil. Enquanto aguardavam o ônibus, a garota estava lá, praticamente congelando, coitada. Então, ele tirou o próprio casaco e colocou ao redor dela. A garota agradeceu e depois perguntou se ele não ia congelar. Ele disse que não. Parker notou que ela parecia realmente preocupada com ele. Ela até sugeriu abraçá-lo para que ele ficasse
aquecido. Então, ela começou a tentar abraçá-lo e ele disse que não era necessário. Finalmente, eles chegaram ao apartamento de Parker. Ele se sentou no sofá, comemorando, dizendo que estava agradável e quente ali. Nesse momento, ele pensou que talvez tivesse sido uma ideia terrível levar Jenny para morar com ele. Enquanto isso, ela estava lá, tomando um banho quente. Era estranho estar perto de uma ex-aluna que ele não via há 4 anos. Enquanto isso, ela estava lá, tentando se aquecer no mês chuveiro. Ele continuava se perguntando se tudo isso realmente daria certo. Viver com uma ex-aluna. Mais tarde, ele perguntou a Jenny quais eram os planos dela para o futuro. Quando a questionou sobre isso, a garota simplesmente travou. Ela parou ali. Então ele disse: "E aí, Jenny? Você não está planejando viver às custas de mim pelo resto da vida, está?" E ela respondeu: "Claro que não." Então, ela puxou uma pastinha pequena rotulada como planos de vida da Jenny. Plano número 1. Usar 2 bilhões de Ws para se equipar em Dungeon Story e começar a farmar dinheiro dentro do jogo. Exceto que nosso herói disse que ela gastaria mais em eletricidade do que realmente ganharia, já que ganhar dinheiro vendendo itens do jogo não era exatamente um plano sólido. Então, ela passou para o plano 2, que basicamente era comprar e revender ingressos para concertos e jogos de beisebol. Exceto que nosso protagonista apontou que a revenda era ilegal na Coreia. Então ela gritou empolgada, dizendo que o plano número 3 era investir em bedding. Exceto que nossa protagonista cansada lhe disse para parar de ser preguiçosa e já ir procurar um emprego. Mas Jenny disse que não era boa em empregos, já que tinha sido demitida de todos. Parker acabou perguntando quanto tempo ela estava planejando ficar em sua casa. A garota respondeu que seria cerca de 3 anos ou mais. Ele, casualmente, planejou os próximos 3 anos de forma bem séria. Ele lhe disse que lhe daria 2 semanas. Ela precisaria arranjar um emprego de meio período e se mudar para seu próprio apartamento. Depois de muito chorar, ela finalmente conseguiu dormir. Ela adormeceu e dormiu perto da sala, em um colchão fino que ele preparou para ela. O cara se sentiu realmente mal por ela, já que parecia ter tido uma vida bem difícil. Pensando bem, ela parecia guardar ressentimento dele, especialmente quando o viu. A garota começou a chorar, dizendo que era toda a culpa dele. Depois de se deitar na cama, ele se pegou pensando se talvez o que dissera a ela anteriormente realmente tivesse estragado a vida dela. A cena muda para o dia seguinte. A garota acordou com o cabelo uma bagunça total, perguntando que horas eram. Parker perguntou se ela já estava acordada, e ela pulou, totalmente assustada. Ele disse que estava indo trabalhar e que voltaria por volta das 6 da tarde. Ele ainda mencionou que ela deveria esperar por ele, já que teriam jantar juntos. Se sua memória estava certa, ela gostava de lula seca, e ele até mencionou que havia um pouco na geladeira, que ela poderia comer no almoço. Logo em seguida, ele saiu para o trabalho. A garota se sentia um pouco perdida no apartamento, e até pensou que ele parecia um pouco mais rígido do que antes, embora continuasse sendo o mesmo Parker de sempre. No fundo, ela não queria ser um fardo para ele, então começou a limpar todo o apartamento. Ela precisava retribuir toda a bondade que ele estava mostrando a ela. Assim, 11 dias se passaram e ela ainda não havia conseguido um emprego. Ela estava sentada, chorando, dizendo que era completamente inútil. Ele lhe disse para parar de chorar e reclamar, e só comer por enquanto. Ela continuou sentada, dizendo que não merecia isso. Ele também estava ajudando Jenny, enviando currículos, mas parecia que nenhuma empresa queria contratá-la. Ele perguntou se o mercado de trabalho realmente tinha se tornado tão competitivo ultimamente, e até perguntou que tipo de empresas ela estava se candidatando. Um pouco envergonhada, ela disse que estava procurando empresas com ar-condicionado no verão e aquecedor no inverno. Ela basicamente só queria um emprego fácil e confortável. Parker lhe disse que, como ela estava desesperada, deveria aceitar qualquer emprego que aparecesse. Ele também disse que ela poderia conseguir um emprego se apenas mantivesse a calma durante a entrevista. No dia seguinte, ele foi trabalhar na escola. Um dos chefes de departamento perguntou se todos os professores já haviam chegado para a reunião. Essa garota era Yuna, a Saduaiki, professora Head, e estava lá revisando algumas instruções enquanto dava seu discurso. No meio disso, o telefone de Parker começou a tocar. O cara já estava morrendo de preocupação e as notificações em seu celular não paravam de crescer. Quando ele checou a tela, percebeu que eram todas de Jenny. Ela havia enviado mensagens dizendo que foi a uma entrevista, mas não queriam contratá-la porque ela não tinha experiência. Totalmente desesperada, ela perguntou a Parker o que deveria fazer. Ela até pediu para ele não a abandonar
e continuou enviando mensagem após mensagem, deixando-o preocupado. Enquanto isso, a pobre garota estava lá, se sentindo deprimida no apartamento do nosso herói. Não importava quantos currículos ela enviasse, ela não conseguia nenhum emprego. Somente alguém que já passou por isso sabe o quão desmotivador isso é. Nesse momento, o telefone dela tocou e ela pulou, assustada. Ela pegou o celular rapidamente, perguntando se era o Sr. Parker respondendo. Ele simplesmente disse que estava ocupado e que enviaria uma mensagem assim que terminasse o trabalho. A garota se sentiu um pouco triste porque ele foi tão frio quanto a isso. Então, a única coisa que ela respondeu foi um "Ok, tudo bem". Com os olhos cheios de lágrimas, ela estava desesperada, pensando que ele iria expulsá-la do apartamento. Então, ela decidiu fazer uma postagem em suas redes sociais. Queria contar a todos o que estava passando. A coitada tinha apenas 6 seguidores. Ela ficou lá, esperando que alguém pudesse ter pena da situação difícil em que se encontrava. Então, alguém realmente respondeu à postagem que ela fez. Um de seus seguidores, com o nome de usuário Zombie, disse que acreditava que Jenny conseguiria um emprego. Ela só precisava ficar calma. Depois daquela mensagem encorajadora, ela continuava dizendo que esse tal de Zombie era um ótimo amigo, mesmo sem nunca tê-lo conhecido pessoalmente. De volta à escola, Yuna perguntou por que Parker estava saindo cedo todos os dias, logo após o término de seu turno. Um pouco constrangido, coçando a cabeça, ele disse que era porque tinha vários assuntos pessoais para resolver. Com toda a seriedade, Yuna disse que isso era totalmente aceitável. A única coisa que ela pediu era que ele mantivesse o telefone no modo silencioso, e ele se desculpou. De qualquer forma, ela disse que esperava que ele chegasse em casa em segurança. Ele respondeu que sim, chegaria, mas queria perguntar sobre a posição de assistente de correção de provas que o chefe do departamento mencionou durante a reunião. Parece que uma oportunidade surgiu para nossa querida Jenny conseguir um emprego. Enquanto isso, de volta ao apartamento, a garota estava preocupada, achando que seria expulsa. Naquele momento, ouviu a porta e imediatamente correu para dar as boas-vindas ao Sr. Parker. Ela lhe contou que, como mencionou em algumas mensagens anteriores, havia falhado na entrevista novamente. Mas Parker disse que isso era totalmente aceitável e que ela não tinha conseguido um emprego de meio período. Isso porque uma posição havia se aberto na escola onde ele trabalhava, um papel como assistente de correção de provas. A garota ficou paralisada, sem saber como reagir. Apenas o pensamento de trabalhar na mesma escola onde seu querido Sr. Parker lecionava já a deixava animada. Mas Parker disse que não era apenas corrigir provas, ela teria que lidar com várias outras tarefas também. Virando-se para ela, perguntou se por acaso ela estava interessada. A garota estava um pouco tensa e acenou com a cabeça, dizendo que sim. No entanto, nossa protagonista não conseguia entender por que estava reagindo de maneira tão hesitante. Ele até disse que não estava tentando forçá-la a nada. Se ela não se sentisse à vontade, não precisava se candidatar. Contudo, ela puxou a manga dele e disse que não era isso. Ela queria saber qual era o pagamento por hora. Ele respondeu que era 16 mil. Mais tarde, ele a fez praticar corrigindo várias provas, para que pudesse ter um treinamento. No começo, ela estava indo bem, mas depois começou a ficar um pouco confusa. Além disso, estava tão nervosa que não conseguia parar de tremer as pernas, mostrando o quanto estava ansiosa. A coitada disse que estava vendo letras flutuando no céu. Estava tão confusa e continuava se chamando de patética, dizendo que não conseguia nem corrigir provas simples. Desesperada, dizia que era totalmente um lixo patético e que não conseguia fazer nada certo. Parker não conseguia entender como uma garota tão inteligente e brilhante na escola de ensino médio havia chegado a esse ponto. Ele até se perguntou o que tinha acontecido para levá-la a isso. A garota chamou Mr. Parker e, com toda a seriedade, perguntou se ele achava que ela era uma garota patética, especialmente porque sua própria mãe costumava dizer isso o tempo todo. E como ele esperava que ela entrasse em uma grande universidade se ela nem tinha terminado o ensino médio. Talvez isso significasse que Mr. Parker a via como um lixo patético também. Ela continuava perguntando a ele se ele a via dessa maneira. Nosso herói ficou um pouco surpreso, mas depois acabou se levantando, pegando a garota de surpresa e colocando as mãos em seus ombros. Ele disse que definitivamente não a via dessa maneira, muito pelo contrário. Desde que se reconectaram, ele nunca, uma vez, pensou que ela era patética, não por um único segundo. Portanto, ela não deveria se menosprezar como vinha fazendo ultimamente. Ele não sabia os detalhes exatos,
mas parecia que um grande problema havia surgido daquela elogio. Ele havia feito aquilo lá atrás sem pensar muito, especialmente desde que ela viera até ele, chorando naquele dia. Ela dizia que ele precisava assumir a responsabilidade. Acontece que o que ele disse lá atrás, sobre ela conseguir entrar em uma ótima universidade, fez com que ela carregasse um peso realmente pesado. A premonição bate diferente quando são suas próprias palavras voltando para assombrá-lo. Então, ele disse à garota que, se ela não quisesse se candidatar àquela posição, ela não precisava. No entanto, ela disse que precisava tentar. Ele perguntou se era porque o salário era bom, e ela disse que não. Esse não era o principal motivo, era apenas a segunda razão. Com as bochechas ficando vermelhas, ela disse que a razão número 1 era muito mais importante. Se trabalhasse naquela escola, poderia ficar perto do Sr. Parker por mais tempo. Ele perguntou seriamente e até um pouco friamente por que ela queria ficar perto dele. Ela respondeu que isso era bastante óbvio. Passado ou agora, sempre que estava com o Sr. Parker, ela se sentia segura. Quando estava com ele, ela se sentia calma e em paz. Ela disse tudo isso parecendo realmente tímida. O Sr. Parker já havia considerado que talvez ela tivesse sentimentos por ele, mas decidiu não pensar nisso por enquanto. Então, ele disse a ela para realmente se esforçar e praticar a correção das provas, porque, se agisse daquela maneira na escola, seria demitida no primeiro dia. Além disso, estavam aceitando apenas inscrições até sexta-feira, então ela precisava agir rápido e entregar seu currículo. Mas antes disso, ele praticou com ela, para que a garota pudesse aprender a manter o foco. Eles passaram 3 dias praticando. No entanto, ela não fez muito progresso. Parker apenas ficou lá, pensando que ela se distraía tão rapidamente e parava de corrigir. Ela disse que era porque tinha medo de cometer erros ao corrigir, e isso a deixava ainda mais ansiosa. Quando ficava preocupada e ansiosa, parecia que sua mente desligava completamente. A garota continuava dizendo isso. Parker perguntou por que ela tinha tanto medo de cometer um erro, e de forma inocente, ela respondeu que era porque sua mãe costumava dizer que a sociedade não perdoa erros. Parker perguntou se talvez ela tinha fugido de casa porque estava farta de seus pais. Ela disse que sim, mas era porque eles tentavam controlar tudo o que ela fazia. Com um leve sorriso, Parker disse que pensava nisso de uma maneira completamente diferente da mãe dela. Ele disse que entendia que era normal as pessoas cometerem erros, e é assim que as pessoas crescem e amadurecem. Ele até perguntou se ela achava que ele parecia o tipo de pessoa que não podia tolerar um único erro. Se fosse esse tipo de pessoa, teria ficado furioso com ela por colocar bicarbonato de sódio em vez de açúcar no seu café, sem mencionar todos os outros erros que cometeu, incluindo quebrar sua caneca favorita. Um pouco tímida, ela apenas ficou lá, ouvindo-o tentar confortá-la. Ele até disse que estava tudo bem, que ela tinha cometido alguns erros e isso não importava. Algum tempo depois, ela finalmente acertou e trouxe a ele um café com açúcar, não bicarbonato de sódio. E ela ainda deixou um bilhete ao lado do café, dizendo que, quando tivesse muito dinheiro, compraria uma nova caneca para ele. Pouco a pouco, ela estava amadurecendo, e ele acreditava que ela poderia realmente conseguir aquele emprego. Então, ela continuou praticando a correção das provas. Parker ficou impressionado, porque ela conseguiu se concentrar e ficar calma. Ela passou 2 horas seguidas corrigindo, e até disse que era impossível continuar indo além daquilo. Como ele não podia curar seu hábito de procrastinar da noite para o dia, disse a ela para descansar um pouco e comer um pouco de bolo. Ele queria que ela funcionasse devidamente na sociedade, e para isso, teria que ajudá-la a melhorar gradualmente, pouco a pouco. Finalmente, o dia da entrevista chegou, e eles foram juntos para a escola. Era o dia da batalha decisiva. Parker revisou as coisas com a garota mais uma vez, dizendo a ela para ficar confiante e calma. Mas quando ele olhou para o lado, ela nem estava mais lá. Jenny havia se agachado e estava escondida, dizendo que alguém que tinha abandonado o ensino médio e tinha sérios problemas de ansiedade, como ela nunca conseguiria aquele emprego. Ela estava completamente desmoronando. Estava sobrecarregada de ansiedade. Então, nosso protagonista estendeu a mão e disse que ela havia estudado muito para aquele teste. Ela não deveria se sentir pressionada. Deveria apenas dar o seu melhor na entrevista. Ao ouvir isso, a garota sentiu-se um pouco mais confiante e acabou segurando sua mão. Logo depois, ela entrou na escola. Com uma expressão cheia de confiança, disse que iria arrasar na entrevista, já que seu mentor era o próprio Sr. Parker. Mas, quando chegou lá e viu quem a entrevistaria, ficou imediatamente apavorada.
apavorada. Aquela era a pessoa exata que o Sr. Parker havia alertado como a mais perigosa para a entrevista. Yuna nunca demonstrava qualquer tipo de emoção, por isso era difícil entrevistá-la. A garota se sentou na cadeira e esperou Yuna começar a fazer perguntas. Ela sabia muito bem que aquela mulher de cabelos grisalhos era a que Parker tinha dito para ela ter cuidado na noite anterior, enquanto praticava. Parker a havia avisado porque Jenny perguntou quem faria a entrevista e se poderia ser o diretor. Parker disse que não, já que o diretor estava ocupado demais. Seria provavelmente o líder da equipe ou talvez algum gerente administrativo. Jenny continuou perguntando por que não poderia ser o diretor, e Parker fez uma expressão um pouco desapontada. É porque o diretor não é exatamente um grande profissional, disse ele. Ele só passa o tempo jogando minigolf em seu escritório. Um pouco curiosa, Jenny perguntou qual seria melhor para a entrevista, o líder da equipe ou o gerente. A única coisa que Parker disse foi para ela torcer e rezar para que fosse o gerente e não o líder da equipe. A garota, é claro, imediatamente ficou preocupada. Quando chegou ao escritório e viu que era aquela mulher de cabelos grisalhos, percebeu na hora que era a líder da equipe. Yuna disse que Jenny parecia um pouco ansiosa, então ela disse para a garota relaxar, sentar-se e respirar fundo. A garota se sentou e ficou apenas ali tentando respirar. Ao olhar o currículo da garota, Yuna leu que ela teve vários empregos antes, mas nenhum deles durou muito tempo. A principal preocupação de Yuna, no entanto, era que Jenny não tinha experiência nenhuma com esse tipo de trabalho. Ela até perguntou se a garota sabia como encadernar arquivos e fazer cópias, e a garota respondeu que não. Yuna descansou o braço na mesa e ficou ali pensando, enquanto lia novamente o currículo. Enquanto isso, a única coisa que Jenny conseguia pensar era que iria falhar novamente. Nesse momento, Yuna chamou a garota, e ela praticamente pulou da cadeira, levantando-se. Yuna disse que não poderia contratar alguém sem absolutamente nenhuma experiência. No entanto, teve uma ideia. Um teste, basicamente. Elas pagariam pela jornada de meio período para ver como ela se sairia naquele primeiro dia. Enquanto isso, Parker aguardava notícias de Jenny sobre como tinha sido a entrevista. Mas, como a garota não tinha enviado uma única mensagem, ele já estava preocupado, assumindo que havia sido um desastre. Nesse momento, alguém chamou Parker. Quando ele foi até o escritório da líder da equipe, ela lhe disse que decidiu dar à nova funcionária que ele havia recomendado um dia de teste. Ela até mencionou a Parker que a garota conseguiu corrigir todos os exames corretamente e fez isso rapidamente, com verdadeiro cuidado. Sentindo-se aliviado, Parker perguntou o que ela estava fazendo agora. Yuna disse que colocaria a garota encarregada de supervisionar o estudo. Espera, o que você quer dizer? Por que você a colocaria lá? Você sabe que aquele lugar é a pior coisa do mundo, certo? Parker até perguntou se Yuna estava tentando sabotar a nova funcionária, mas Yuna negou. O estudo era onde os alunos mais rebeldes da escola costumavam se reunir. Por isso, ela queria testar a nova funcionária ali, para ver se ela conseguiria manter o controle. Nem mesmo Parker, um professor experiente, conseguia lidar com aqueles 3 alunos rebeldes. Ele estava prestes a reviver seu pior pesadelo de forma vicária. Aquela garota era extremamente sociável. Meaning, pessoal, eles nunca param de falar por um segundo. Por isso, Parker ficou preocupado e disse a Yuna que isso poderia estar exigindo demais da nova contratada. Mas Yuna discordou, dizendo que achava exatamente o oposto. Essa era, na verdade, uma ótima oportunidade para descobrir se Jenny conseguiria fazer as meninas se calarem e realmente estudarem. Porém, nossa protagonista não estava se sentindo muito confiante de que sua querida ex-aluna conseguiria manter aquelas 3 meninas em silêncio. Após alguns minutos, eles decidiram verificar se todo mundo estava realmente quieto. Yuna até pediu a Parker para acompanhá-la, enquanto nossa protagonista apenas ficou parada, se sentindo um pouco nervosa. Eles caminharam devagar para que ninguém os ouvisse se aproximar da sala. Como Parker já conhecia Jenny, ele tinha certeza de que a garota não conseguiria manter aquelas meninas quietas. Yuna parou bem na porta e notou que estava relativamente quieto lá dentro. Então, ela se aproximou bem devagar, espiando pela janela. O que ela viu do outro lado a deixou surpresa. Yuna até se virou e disse ao professor Parker para dar uma olhada. Quando nossa protagonista colocou o rosto na janela, também ficou surpresa. Aqueles alunos rebeldes que nunca paravam de causar caos estavam sentados, quietos, lendo seus livros. Yuna até brincou que haviam encontrado um talento precioso para trabalhar na escola.
dela. Enquanto isso, no fundo da sala, Jenny tinha uma aura sombria e ominosa ao seu redor. A garotinha de cabelo ruivo estava nervosa, tentando estudar. Era a energia de vilã, mas em um horário de estudos. Ao final do seu turno, nossa querida Jenny recebeu seu pagamento. Ela estava radiante, pois havia ganhado seu primeiro salário. No metrô, Parker continuou dizendo que ela deveria comemorar, já que não estava mais desempregada. Mas havia algo que deixou Parker curioso. Ele perguntou a Jenny o que ela havia feito para fazer aquelas 3 meninas rebeldes ficarem quietas e estudarem. A única coisa que nossa querida garota disse foi que simplesmente usou seu carisma para fazê-las se acalmar. Parker ainda afirmou que ela havia encontrado sua verdadeira vocação. E claro, isso a deixou nervosa ao ouvir tudo isso. Na verdade, pessoal, algumas horas antes, quando ela entrou pela primeira vez na sala de estudos, disse às meninas que seria a responsável por cuidar dos estudos delas. Mas claro, as 3 meninas rebeldes não estavam nem aí para Jenny. A garota começou a ficar nervosa, pensando que não conseguiria o emprego se não conseguisse fazer elas se concentrarem. Seria tão constrangedor voltar ao apartamento do Sr. Parker e contar que ela havia falhado no seu primeiro dia de teste. Então, ela se aproximou de uma das alunas e, com um olhar um pouco alucinado, pediu para que as 3 ficassem quietas e parassem com os jogos. Mas a ruiva continuava dizendo que a sala de estudos não passava de um espaço de descontração. Então, não precisavam ficar quietas. Tudo isso deixou nossa querida Jenny ainda mais nervosa. Então, ela pediu que as alunas escutassem com atenção. As garotas se assustaram com a cena, porque Jenny começou a chorar. Ela disse que era seu dia de teste e que, se não conseguisse passar e conseguir um emprego, acabaria vivendo nas ruas. Por causa disso, as 3 meninas ficaram preocupadas com o futuro de sua professora substituta. E foi exatamente por isso que aquelas 3 alunas rebeldes começaram a ficar quietas e a estudar. Uma das garotas até se desculpou com a senhorita Jenny e disse que ela não precisava continuar chorando. De volta ao metrô, a garota estava pensando em como aquilo tudo tinha sido constrangedor, mas estava aliviada por ter funcionado. Vou ser honesto com vocês, pessoal. Quando eu li essa parte, eu ri muito. Jenny estava em sua primeira semana de trabalho. As pessoas continuavam pedindo exames e outras coisas para imprimir. Elas também pediram que ela entrasse em contato com os pais dos alunos, e ela continuava dizendo que já ia resolver isso. Parker percebeu que ela estava um pouco perdida, mas pouco a pouco, ela estava se adaptando bem. Yuna se aproximou de Jenny, dizendo que ela havia impresso os exames corretamente desta vez. Ver o quanto ela havia melhorado nos últimos dias já enchia Parker de orgulho. Ele encerrou suas aulas na sala 2. Depois de 3 períodos seguidos de conversa ininterrupta, mencionou que sua garganta estava seca. Quando olhou para o lado, notou que alguém havia entrado. Era Jenny, segurando alguns materiais de limpeza. Ele não fazia ideia do que estava acontecendo, mas ela ficou ali, fechando a porta. O cara até perguntou o que ela estava fazendo. De repente, ela correu até ele e o abraçou, com lágrimas nos olhos. Disse que as coisas estavam tão exaustivas e que não conseguia mais suportar. Estava sobrecarregada de trabalho. Nosso protagonista perguntou por que ela estava se agarrando a ele assim. Nesse momento, 3 alunos rebeldes entraram na sala e pegaram os 2 no flagra, com Jenny abraçando o professor. Eles começaram a fazer piadas, dizendo que o professor não tinha misericórdia com ninguém. Uma das garotas até perguntou há quanto tempo o professor Parker estava tendo um caso com a secretária. Então continuaram fazendo todo tipo de piada, dizendo que o professor Parker era um verdadeiro conquistador. Ele se sentiu como se estivesse sendo julgado por seus próprios alunos. A única coisa que ele disse em sua defesa foi que compraria um lanche para cada um deles se apenas mantivessem a boca fechada. Jenny disse que também queria um lanche pago por ele, e ele ficou irritado, dizendo que toda essa situação era culpa dela. A cena muda para depois, de volta ao apartamento. Ele anunciou que estava estabelecendo uma nova regra. Ela tinha que ficar pelo menos a 3 passos de distância dele. Ele até demonstrou, mostrando exatamente quão perto podiam chegar um do outro. Além disso, ninguém podia descobrir que os 2 estavam morando juntos. Jenny disse que não tinha problema com isso. Começou a chorar, perguntando o que deveria fazer quando se sentisse insegura na escola. Ele disse que ela precisava passar por isso sozinha, especialmente porque não era mais uma criança. Ela era adulta agora e precisava agir como tal. Um pouco triste, ela disse que se certificaria de manter a distância dele. No dia seguinte,
seguinte, nosso protagonista estava passando pelo lounge dos professores. Estava um pouco tenso, especialmente porque Jenny, respeitando a regra de distância, continuava lhe lançando aquele olhar de pedido. Ele pensou que ela era muito grudenta e precisava amadurecer, lidando com seus problemas sozinha. Ele se importava com ela, mas não podia se mostrar fraco. Acabou passando direto por ela, e a garota ficou ali, parecendo prestes a chorar, mas era para o bem dela. Ele não podia continuar mimando-a o tempo todo. Os pezinhos de Jenny pareciam querer correr até o professor Parker, mas ela se dizia para segurar a onda. Nesse momento, alguém gritou pelo corredor, chamando por professor Parker. Jenny se sobressaltou. Até o professor que estava ali comentou que a rainha do drama havia chegado. A mãe de uma aluna estava furiosa, porque o Sr. Parker havia se recusado a deixar sua filha fazer uma prova, depois que ela chegou, atrasada naquele dia. Além disso, Parker tinha agendado uma reunião para conversar com essa mãe, e ela havia chegado muito mais tarde do que o planejado. Mas alguém se interpôs para salvar nosso protagonista. Era Yuna. Ela disse que o professor Parker simplesmente havia seguido as regras da escola e que não poderia dar uma prova para quem chegasse atrasado. Ela até pediu à mãe da aluna que se acalmasse e parasse de gritar no corredor, mas isso não ajudou em nada. Yuna percebeu que essa mulher estava ali apenas para provocar problemas. A filha da mulher não estava indo bem nas provas, e Yuna acabou sugerindo que a mulher pagasse por aulas particulares. A mulher disse que já estava pagando uma fortuna pela escola, então não estava disposta a pagar por aulas particulares também, pois isso não fazia sentido para ela. Mas o professor Parker disse que era bastante comum que alunos que estavam com dificuldades contratassem tutores particulares para obter apoio extra. A mulher começou a gritar e fazer uma cena ainda maior. Não importava quantas vezes Parker tinha que lidar com esse tipo de situação, ele nunca conseguia se acostumar com toda essa confusão. Ele ainda pediu desculpas à mulher. Ele disse que não tinha a intenção de ofendê-la, mas que era totalmente normal usar tutores particulares como apoio extra. Do nada, a mulher olhou para ele, absolutamente aterrorizada. Parker perguntou o que havia acontecido para ela ficar assim. Foi quando percebeu que havia uma aura escura e ameaçadora atrás dele. Era nada menos que a nossa querida Jenny, lançando um olhar desprezível para a mulher que estava incomodando seu mentor. Bro, sério, não na minha frente! A mulher até inventou uma desculpa, dizendo que se lembrara de que tinha um compromisso importante e saiu apressada. Enquanto isso, Jenny ainda estava ali, com aquele mesmo olhar ameaçador dirigido à mulher. Parker se virou para a garota, tentando entender como ela poderia fazer uma expressão tão bizarra. Um professor na sala pediu a Jenny para fazer cópias de um exame, e ela respondeu que já ia fazer isso. Até mesmo o protagonista se sentiu um pouco assustado com aquela expressão que ela fez. Mais tarde, de volta ao apartamento, ele disse a Jenny que não poderia continuar fazendo aquela cara para os pais dos alunos. Ela se desculpou, mas disse que não podia evitar, já que a mulher havia tentado humilhar Parker na frente de todos. O protagonista até comentou que, a partir de agora, ela precisaria ficar fora desse tipo de situação, mas que ainda havia gostado do que ela fez. A garota ficou envergonhada, e ele acabou dando a ela um doce de feijão vermelho como recompensa. Embora o que ela tivesse feito fosse tecnicamente errado, ele ainda se sentiu aliviado. Isso foi tão tocante que ela teve que se segurar para não chorar. Logo depois, ela lhe deu um abraço bem apertado. Tentando puxar Jenny para longe dele, ele disse que precisava manter a regra de distância, mesmo dentro do apartamento. Perguntou por que ela queria sempre abraçá-lo. Ela respondeu que era porque ele a fazia sentir calma. Apontando para o boneco de pelúcia, nosso herói disse que ela deveria abraçar aquele brinquedo em vez dele. Ele havia lhe dado aquele boneco no parque, no último dia em que se encontraram, antes de ela ter que tratar o boneco como se fosse ele. Mas a garota ficou chateada, dizendo que aquele boneco não tinha calor humano. Ela chamou Parker e sugeriu fazer um acordo. Queria abraçar o protagonista pelo menos 3 vezes ao mês. Ele fez uma contra-oferta, dizendo que só aceitaria uma vez por mês. Usando seu argumento, ela disse que, na América, abraçar as pessoas era completamente normal e que ele estava sendo muito econômico. Parker respondeu que não era americano, era coreano. É por isso que ele não estava confortável em distribuir abraços assim. Mas, como ele concordou com um abraço por mês, ela imediatamente correu para aproveitar o abraço daquele mês. Ele disse que ela estava trapaceando, já que ela já o havia abraçado mais cedo naquele dia. Ele começou a perceber que a garota estava formando um vínculo muito forte com ele. Não podia deixar que isso ficasse muito próximo. Enquanto isso, a garota pensava em como estava grata por ter o Sr. Parker ao seu lado. Enquanto ela estava ali, se sentindo feliz, Parker
Parker não conseguia parar de pensar em uma maneira de tirá-la de seu apartamento. Deixe um comentário se você gostaria de ter uma companhia assim em seu apartamento. No dia seguinte, na escola, ele conversava com aquelas 3 alunas rebeldes que haviam faltado. Ele queria saber por que não tinham aparecido para entregar a tarefa. A pequena ruiva continuava dizendo que tinham outro trabalho de uma matéria diferente para entregar. Assim, acabaram esquecendo da aula do professor Parker. A outra garota, que usava um moletom azul, simplesmente disse que tinha esquecido. A terceira garota afirmou que, na Alemanha, escapar da prisão não era crime. Isso se deve à filosofia por trás do sistema legal alemão que defende que a busca humana por liberdade não pode ser punida. Parker perguntou quando exatamente ela havia planejado essa resposta e até admitiu que era criativa. Ele deixou passar dessa vez e ainda disse a elas que poderiam entregar a tarefa no dia seguinte, mas não deveriam repetir isso. Caminhando pelo corredor, pensou consigo mesmo sobre o que tinha acontecido para ele se tornar tão bonzinho. Se aquelas crianças continuassem assim, ficariam adultas fracas. Ele até solta um suspiro profundo. Depois, lança um olhar para o lado, pois algo chamou sua atenção. Ele estava olhando para a professora Yuna e percebeu que ela realmente era uma excelente instrutora. Todos os alunos estavam sentados em silêncio, prestando atenção na aula. Isso porque ela era uma professora bastante rígida e os alunos entendiam que precisavam levar os estudos a sério. Não é à toa que ela se tornou a líder da equipe, mesmo sendo mais jovem que ele. Mais tarde, ele chega ao apartamento. Ao entrar na sala de estar, pergunta a Jenny se ela estava dormindo. A garota estava escondida debaixo das cobertas. "O que você está fazendo aí?" perguntou o rapaz. A garota explica que hoje foi chamada a atenção por uma professora, então apressou-se para casa para chorar. Isso aconteceu porque ela havia impresso o teste errado e quando chegou a hora de entregá-lo, a professora ficou brava e disse que ela nunca fazia nada certo. Parker acaba dizendo que a levará para tomar um café para que ela possa desabafar, já que sair para comer talvez a fizesse se sentir melhor. Jenny agradece pelo gesto gentil, mas como já estava vivendo às suas custas, aceitar comida de graça a faria se sentir muito culpada. Parker percebe que ela estava amadurecendo e se tornando uma verdadeira adulta. Então, simplesmente diz a ela para não ficar tão triste por causa disso. Algumas horas depois, porém, quando volta para a sala de estar, percebe que ela ainda está chateada. Quando já estava se preparando para dormir, lá estava ela, chorando novamente. A expressão animar não estava funcionando tão rapidamente quanto ele esperava. Ele grita para ela se levantar logo, para que possam ir comer e tirar a cabeça das coisas. E é assim que ele acaba levando a garota a um restaurante. Ela decidiu pedir um bolo e continuava dizendo o quão delicioso era. Ele até lhe falou que comer algo doce dá mais energia. A propósito, ele queria saber o que ela achava do trabalho e se era difícil. Ela disse que a professora Yuna era realmente assustadora e sempre a chamava a atenção na frente de todo mundo. Parker diz que sim, Yuna é uma pessoa muito rígida, então pergunta se ela tem medo dessa professora. Na verdade, a única que a assustava era Yuna, pois a professora nunca mostrava nenhum tipo de emoção. Ela poderia estar triste, feliz, brava ou mesmo na data de pagamento. Nunca mostrava uma única emoção. Jenny diz que não gosta muito de Yuna por causa disso. Não havia como saber o que ela estava pensando, então ela sempre era uma caixinha de surpresas. E como Jenny já havia cometido vários erros em suas tarefas para a professora Yuna, estava com medo de Yuna reclamar com o diretor e fazê-la ser demitida. Parker diz a Jenny para relaxar, pois ela não estava indo tão mal assim. Honestamente, ela estava se ajustando bem, já que a pessoa que ocupava sua posição anteriormente também costumava cometer erros ao copiar os testes. Isso era normal, especialmente no início, quando uma pessoa faz algumas bobagens. Quando nosso herói começa a elogiar a garota, ela fica toda sem jeito, um pouco envergonhada. Ela diz que é muito bom ouvir elogios, especialmente vindos do Sr. Parker. O rapaz não tem ideia do que está acontecendo, mas a agradece mesmo assim. Ele fica pensando em como ela estava carente de afeto, já que quase nunca via os pais da garota. Durante todo o tempo em que esteve dando aulas a ela, quase nunca viu os pais. Era muito raro. Assim, sabia que ela estava sozinha, tentando fazer conversa, pergunta se ela tem outras preocupações além do trabalho. Já que estavam no restaurante, podiam muito bem aproveitar o tempo para conversar e se conhecer melhor. O papel de um professor não era apenas ensinar,
mas também conhecer seus alunos. Por isso, ele passou um bom tempo conversando com ela. A garota não parou de falar por um segundo, e ele acabou um pouco atordoado. Logo depois, disse que iria ao banheiro, e até mencionou que pegaria alguns guardanapos para ela enquanto estava lá. Achou estranho, pois o banheiro ficava no quarto andar, e teria que pegar o elevador. Assim que entrou no elevador, ouviu alguém pedindo para ele esperar um segundo. Quando olhou para o lado, ele quase pulou de susto. Reconheceu aquela voz. Era da professora Yuna, sem dúvida. Ele perguntou o que a líder da equipe estava fazendo em um lugar como aquele. Perguntou até em que andar ela ia, para poder apertar o botão do elevador para ela. Mas a mulher simplesmente recuou, dizendo que não ia mais pegar o elevador. Disse que preferia subir pelas escadas. E com isso, ela se afastou. Nosso querido herói não tinha ideia do que estava acontecendo. No banheiro, continuou se perguntando por que ela agira daquela maneira. É verdade que os dois tinham uma relação um tanto conturbada, especialmente porque não eram tão próximos desde o início. Em casa, ele se perguntava o que poderia ter feito na escola para que a professora Yuna o tratasse daquele jeito. Nesse momento, a doce Jenny perguntou a Parker em que ele estava pensando. Ela disse que ele estava com uma expressão bem estranha no rosto. Ele balançou a cabeça, dizendo que não estava pensando em nada em particular, mas ela insiste, dizendo que o conhece bem demais. Parecia que o Sr. Parker estava preocupado com algo. Enquanto isso, Yuna estava ali, toda agitada de preocupação. Ela temia que o Sr. Parker pudesse descobrir algo sobre ela, e por isso havia se recusado a entrar no elevador. Não queria que ninguém, nem mesmo ele, descobrisse seu segredo. No dia seguinte, a cena muda de volta para a escola. Parker tentava não pensar demais no fato de que Yuna o evitara. Perguntou a si mesmo se talvez sua aparência um tanto fria deixasse as pessoas desconfortáveis, ou se era outra coisa totalmente diferente da qual não tinha ideia. Naquele instante, Yuna entrou no elevador. Ele tentou permanecer calmo, sem pensar muito sobre o que havia acontecido no dia anterior. Olha, os elevadores são o verdadeiro chefe final dessa relação. Durante a aula, continuava pensando nisso. E a parte mais estranha de tudo era porque não conseguia parar de pensar em Yuna. A verdade que o incomodava era o fato de ela ter escolhido subir pelas escadas, ao invés de andar de elevador com ele. Mas no ginásio, ela tinha entrado no elevador com ele, sem nenhuma reclamação. Claro, a professora Yuna era um pouco estranha, mas ele não esperava que ela agisse daquela forma. Alguém chamou por Parker e ele quase pulou de susto. Era Jenny, que estava ali para fazer a limpeza. Ela perguntou se ele tinha mais aulas e ele disse que não, que apenas precisava corrigir algumas provas. Ela também avisou Parker que precisava ir para a sala de estudos, pois a líder da equipe precisava dele. O rapaz perguntou se ela estava se sentindo um pouco estranha, pois ele estava ficando nervoso. Enquanto os dois conversavam, parecia que alguém estava se escondendo ao fundo, ouvindo. Parker comentou que Jenny parecia um pouco feliz naquele dia. Ela disse que era porque as coisas estavam indo bem, já que estava aprendendo a fazer o serviço sem cometer erros. Pegando um papel enrolado, ele deu um leve toque na cabeça dela, dizendo que ela ainda tinha muito a aprender. Ficou até surpreso, pois Jenny era como um livro aberto. Você sempre podia saber exatamente o que ela estava pensando, ao contrário de Yuna, que era imprevisível. A garota brincou, dizendo que como aquele toque na cabeça doía tanto, ele teria que fazer um carinho para melhorar. Ele pensou consigo mesmo que ela realmente era como um livro aberto, e ela ficou um pouco tímida porque ele não parava de olhar para ela. Assim que ele foi para a sala de estudos, Yuna mencionou que um dos alunos queria recuperar algumas aulas por causa de uma viagem ao exterior. E nosso herói disse que isso era absurdo, especialmente por um motivo assim. Mas Yuna disse que a diretora havia ordenado que ele fizesse as aulas de recuperação. Ele poderia dar as aulas de recuperação, claro, mas com a semana de provas se aproximando, não teria muito tempo. Yuna até sugeriu que ele oferecesse a ela aulas particulares. E como isso era contra as regras, ele não deveria deixar que pegassem. Isso foi tudo o que ela tinha a dizer a ele. O rapaz estava preocupado, achando que ela o chamara para conversar sobre o que havia acontecido no dia anterior. Mas no fim das contas, era apenas sobre trabalho. Ele até pensou que talvez Yuna nem estivesse se lembrando do que aconteceu no dia anterior. Não era nada disso. Tudo se passava apenas em sua cabeça. Já era noite e ele ainda estava no trabalho. Depois de um bom tempo, finalmente conseguiu organizar todos os livros. Ele recebeu várias mensagens da Jenny perguntando sobre ele. Como estava atrasado, a menina estava preocupada, mas ele não pôde responder. Algo chamou sua atenção. Era uma notificação no celular. A professora Yuna mencionou que havia esquecido um medicamento muito importante na mesa dela. Por isso, ela pedia que Parker pegasse o medicamento e o levasse para casa. Havia também uma receita anexada. Ao olhar, ele percebeu que realmente se tratava de um medicamento
medicamento importante. Ela disse que não poderia ser tomado em horários diferentes dos programados. A professora Yuna já estava em casa se sentindo mal e explicou que não poderia sair para buscar o medicamento na escola. Como ela nunca havia pedido um favor como esse antes, ele entendeu que poderia ser algo sério e concordou. Ela ainda disse durante a ligação que pagaria a corrida de táxi para ele. Minutos depois, ele finalmente chegou ao apartamento de Yuna. Ela havia enviado uma mensagem dizendo que morava no apartamento 607. Assim, ele se dirigiu ao apartamento dela. Ele bateu na porta e esperou que ela atendesse. Nesse instante, seu celular vibrou. Era uma mensagem de Yuna com o código da porta para que pudesse entrar. Ao receber a mensagem com a senha, sua preocupação aumentou. Depois de digitar, ele se desculpou e entrou para ver a líder da equipe. Mas assim que entrou, o cheiro era bastante desagradável. Para piorar, havia lixo espalhado pelo chão. O rapaz se perguntava como alguém poderia viver em um lugar assim. Ele tropeçou no lixo e caiu. Como era de se esperar, acabou caindo em cima dela. A garota perguntou ao Sr. Parker se ele estava bem. Quando abriu os olhos, estava bem próximo dela. O rapaz entrou em pânico, pedindo desculpas repetidamente, dizendo que havia se assustado porque estava escuro. Mas Yuna queria pedir mais um favor. Ela pediu que ele buscasse um pouco de água para que pudesse tomar o medicamento, dizendo que mal conseguia se levantar. O rapaz foi até a cozinha e percebeu que boa parte da comida lá já havia vencido. Com muito esforço, ele conseguiu encontrar um copo limpo para encher com água. A única coisa em que conseguia pensar era o porquê de ela estar morando em um lugar assim. Ao olhar para o rosto de Yuna, percebeu que era praticamente impossível saber o que ela estava pensando. Quando leu a receita, viu que o medicamento era um antidepressivo. Ela explicou que não conseguia dormir sem tomá-lo. Seguiu dizendo que a cada 2 semanas tinha que ir ao psiquiatra para renovar a receita. E ontem, a caminho do psiquiatra, ela acabou esbarrando no protagonista no elevador. Ela entrou em pânico e saiu correndo, com medo de que ele descobrisse que ela via um psiquiatra. Ela tomou o medicamento e, mesmo tentando esconder, Parker acabou descobrindo tudo. O rapaz se sentiu um pouco constrangido. Ela comentou que usou a desculpa do "traga-me meu remédio" para poder se explicar, já que as coisas tinham ficado um pouco estranhas entre eles. Parker perguntou há quanto tempo ela estava morando em um lugar tão bagunçado. Ela disse que não tinha certeza. Estava passando por uma depressão profunda e, por causa disso, não tinha energia nem para limpar a casa. Depois do trabalho, ela só chegava em casa e deitava. Por isso, seu apartamento acabou ficando tão bagunçado. Parker disse que ela precisava sair às vezes para arejar a cabeça e pensar em outras coisas. Ela respondeu que simplesmente não conseguia. Sentia como se a carga de trabalho estivesse acumulando e que ela ficaria para trás na competição. Por isso se esforçava tanto. Usava toda a energia que tinha apenas para conseguir aguentar o trabalho na escola, pois se perdesse aquele emprego, estaria completamente ferrada. A garota se vira para ele. Agradece ao Parker por ter vindo até sua casa trazer a medicação. Ela ainda pede que ele lhe envie o total da corrida de táxi para que ela possa reembolsá-lo. No entanto, ele acaba chamando o líder da equipe. Ela pergunta o que houve e por que ele ainda não tinha saído. Ele pede que ela lhe diga onde estão os sacos de lixo, já que vai limpar o lugar. Assim, ele organiza tudo e enche, literalmente, 3 sacos de lixo de 50 quilos. A gente sabe que até líderes de equipe precisam de uma limpeza de vez em quando. Ele até diz a ela para lembrar-se de colocá-los para fora pela manhã. Yuna pergunta por que ele está fazendo tudo isso por ela. Ele diz que está apenas surpreso. Nunca imaginou que alguém tão perfeita e impecável como ela, que seguia todas as regras à risca, poderia ter problemas como qualquer outra pessoa. Talvez a Jenny não fosse a única a carregar algum tipo de dor no coração que estava atrapalhando a cabeça dela. Ele ainda diz que, se ela precisar de mais alguma coisa, ficaria feliz em ajudar. A professora Yuna apenas concorda com um aceno. Parker não sabia as circunstâncias exatas que a levaram a viver dessa forma, mas diz a ela para se manter forte. Com isso, ele sai. Do lado de fora, ele começa a pensar sobre a medicação que a professora Yuna toma, mas nesse momento, ele se lembra de que não havia respondido às mensagens da Jenny e imediatamente começa a se preocupar. Checando o telefone, viu que ela o ligou mais de 30 vezes e, claro, uma vez que chegasse em casa, ela provavelmente estaria preocupada. Ao chegar ao apartamento, ele pergunta a Jenny se ela ainda estava acordada, já que o lugar estava quieto. Supõe que ela já deve ter ido dormir. Soltando um suspiro, ele diz que provavelmente seria melhor explicar tudo a ela no dia seguinte. Mas, nesse instante, Jenny acende a luz, assustando-o. Parker pergunta por que ela não estava dormindo. Ela responde que simplesmente não conseguia dormir, porque ele havia enviado uma mensagem dizendo que já estava saindo do trabalho.
trabalho. Mas já se passaram mais de 3 horas e ele nunca apareceu. Não apenas isso, como também não atendeu quando ela ligou. Ela começa a chorar e diz que estava realmente preocupada. Ele então diz a ela que tinha ido à casa de Yuna entregar uma medicação que ela esqueceu no trabalho. Agora, um pouco mais calma, a garota pergunta se até Yuna, alguém tão sério e cumpridor de regras, comete erros também. Ele diz que sim. Jenny pergunta ao protagonista que tipo de medicação era. Ela claramente não gostaria que ninguém descobrisse que tomava antidepressivos e via um psiquiatra. Então, o protagonista diz que foi entregar uns analgésicos para a dor de dente e que a medicação era realmente importante, por isso foi até lá. Batendo as mãos juntas, Jenny diz que finalmente o mistério foi resolvido. A razão pela qual Yuna mantinha aquele semblante sério o tempo todo era porque ela teve uma dor de dente. O protagonista apenas concorda e diz que talvez seja isso. Logo após, ele diz a ela para dormir cedo. No dia seguinte, havia uma reunião na sala dos professores. Yuna estava analisando as informações e os horários. De longe, o protagonista podia ver que ela realmente era extremamente profissional. Mesmo passando por uma depressão severa, ela ainda conseguia trabalhar normalmente. Em outras palavras, sua execução era impecável, absolutamente perfeita. Mas, depois de ver esse lado real de Yuna, toda a percepção que ele tinha dela mudou. Ele acabou sentindo muito mais empatia por ela. No momento, tudo o que ele poderia fazer para ajudá-la era manter seu segredo. Após encerrar seu discurso, ela acaba chamando o herói. Ela pergunta se ele tem um momento e se poderia acompanhá-la. Assim, os dois sobem as escadas juntos. Ela lhe entrega uma xícara de café. Ele diz que não precisa, já que ela cobriu a corrida de táxi da noite anterior. Mas ela responde que é apenas para compensar pelo fato dele ter chegado tão tarde. Em seguida, ela diz que gostaria de pedir mais um favor. Era para ele não contar a ninguém sobre sua condição clínica e psiquiátrica. Ela queria que ele mantivesse isso em segredo e não dissesse nada a ninguém na escola. A única coisa que Parker diz é para ela não se preocupar, já que seus lábios estão selados. Ela continua a olhar para ele, mas, para ser sincera, não há como saber o que ela está pensando. Justo quando ele estava prestes a sair, ela chama Parker novamente. Agradece a ele por tudo o que fez ontem. De uma maneira doce, ela diz que é realmente bom ter alguém com quem pode se abrir, pois isso a acalma. Enquanto desciam as escadas, Jenny ouve Parker dizendo que nunca viu Yuna sorrir assim antes. A garota fica curiosa e começa a ouvir do outro lado da parede. Nesse momento, alguém aparece, dizendo para ela se concentrar em seu trabalho. Ela leva um susto, pois era Jim, que estava lá conversando com ela nervoso. Jenny começa a balançar as pernas. A garota pergunta por que a secretária estava tão agitada. Logo depois, ela vai a um restaurante com aquela garota. Jenny pergunta que tipo de relacionamento suas protagonistas tinham com a professora Yuna. A garota responde que não havia nada de especial acontecendo. Aqueles dois professores eram apenas colegas de trabalho. Jenny estava claramente com ciúmes. A garota ainda pergunta se talvez Jenny estivesse interessada no professor Parker. Jenny solta uma risadinha estranha, dizendo que não. Jim disse isso porque viu Jenny abraçando Parker naquele dia. Ela já tinha pulado para a conclusão de que ela gostava do professor. Jenny insiste que não estavam namorando nem nada, mas esse ponto realmente dependia dele. De qualquer modo, ela acaba agradecendo aquela aluna, dizendo que as informações que ela compartilhou foram uma grande ajuda. Jim ainda disse para ela ter cuidado com aquela ruivinha, pois essa garota era uma grande fofoqueira. Como o intervalo para o almoço estava quase acabando, a aluna diz que precisa voltar para a escola. Mas Jenny queria perguntar apenas mais uma coisa. Ela queria saber se Parker e Yuna realmente não estavam juntos. Mais tarde, Jenny continua dizendo a si mesma como é patética por estar com ciúmes de Parker. Só porque ele tomou café com alguém, não significa que ele tenha sentimentos românticos por essa pessoa. Porém, não importa. Era muito difícil para ela não se sentir assim, especialmente porque Yuna era uma mulher muito mais talentosa, já que ela se tornara a líder da equipe enquanto era muito mais jovem que Parker. E a garota fica toda agitada pensando no corpo de Yuna, dizendo que aquela mulher tinha muito mais do que ela. Se você entende o que quero dizer. O ônibus finalmente chega e ela vai direto para casa, para seu apartamento. Ao chegar lá, coloca seu pijama e começa a comparar seu corpo com o de Yuna. Ela era tão baixa que parecia um brotinho, sem mencionar que não tinha curvas. Isso poderia realmente importar muito.
Quanto mais ela pensava nesse tipo de coisa, mais triste ela ficava. Sem contar que sua conta bancária era muito mais magra do que a de Eunice. Em outras palavras, não havia realmente razão para Parker gostar dela. Esse pensamento faz a garota entrar em uma espiral. Deitada na cama, ela diz que se fosse Parker, se apaixonaria por Yuna, em vez de por ela. Yuna era muito mais madura e tinha um corpo muito mais atraente. Chorando em seu bichinho de pelúcia, ela diz que Yuna é uma adulta maravilhosa, o completo oposto dela. Sem contar que ela nem sequer conseguiu cumprir a promessa de se encontrar com Parker uma vez que se tornasse uma adulta legal. Pensando em tudo isso, a garota fica triste. Nesse momento, ela olha pela janela e vê que está chovendo. Então, lembra que Parker não pegou um guarda-chuva. Ela vai verificar e vê que, de fato, ambos os guarda-chuvas estavam ali, perto da porta. Esta era a oportunidade perfeita para ela salvar o dia, trazendo-lhe o guarda-chuva e fazendo-o feliz. Ela começa até a imaginar ele todo molhado, dizendo que esqueceu seu guarda-chuva. Quando vê Jenny se aproximar, ele ficaria tão feliz. E era assim que ela ganharia alguns pontos com ele. Na cabeça da garota, Parker ficaria tão feliz que até a abraçaria. Imaginando isso, ela tem a ideia brilhante de sair correndo para levá-lo o guarda-chuva. Do lado de fora, a chuva caía forte. Ao conferir o telefone, ela sabia. Era mais ou menos a hora em que ele costumava descer na estação. No entanto, ela acabou vendo algo que a deixou traumatizada, por assim dizer. Aquela foi a cena mais horrível de todas. Parker estava subindo a rua, compartilhando um guarda-chuva com ninguém menos que Yuna. A pobre garota até deixou o guarda-chuva cair no chão. Parker percebeu e chamou Jenny. A garota simplesmente congelou ao ver aquela cena. Ela ainda disse que só tinha ido trazer o guarda-chuva para ele. Então, saiu correndo, gritando em pânico. Mas como havia deixado o guarda-chuva para trás, voltou para pegá-lo e correu segurando-o. Parker se virou para a líder da equipe e pediu que ela segurasse o guarda-chuva, já que ele iria atrás de Jenny. E com isso, ele se afastou correndo na direção da garota. Yuna sabia que os dois eram amigos, mas não a ponto de ela ter que trazer um guarda-chuva para ele. Ela até se perguntou que tipo de relação aqueles dois realmente tinham. Espera um segundo. Como exatamente ela sabia que o professor Parker esqueceu seu guarda-chuva? Urrou, pessoal. Parece que Yuna está prestes a juntar os pontos. O sinal estava vermelho, então Parker acabou perdendo de vista Jenny. Nesse momento, ele ouviu alguém chamando seu nome. Era uma das suas alunas, que perguntou o que o Sr. Parker estava fazendo lá fora. Ela havia saído do apartamento para comprar algo na loja de conveniência, e foi assim que o encontrou naquela situação. Parker disse que gostaria de pegar o guarda-chuva dela e explicou que não tinha tempo para dar mais detalhes. Ela não queria emprestá-lo de jeito nenhum. Então ele disse que, se ela o emprestasse, deixaria de lado a lição de casa dela por uma semana inteira. Ela concordou, em troca de um novo guarda-chuva. Saiu correndo atrás de Jenny. A garota havia chegado a uma praça e estava relembrando a cena que acabara de presenciar. Ela estava segurando as lágrimas e até começou a pensar que estava apenas atrapalhando o romance dos dois. Era tão humilhante, como se fosse nada além de um pet para Parker e Yuna. Ela começou a pensar que estava prestes a ser expulsa, abandonada como um animal de rua. Deitada em um banco da praça, disse que sua vida era tão triste que ela acabaria como uma ratazana na rua. Para não atrapalhar o relacionamento dos dois, ela precisaria encontrar um novo lugar para viver. Então, pegou o telefone e checou se tinha alguém a quem pudesse pedir ajuda. A bateria estava acabando, então precisava agir rápido. No entanto, percebeu que a internet também estava muito lenta. Totalmente cansada, disse que hoje definitivamente não era seu dia. Ela só tinha 3% de bateria sobrando, então não podia perder mais tempo. Entrou nas redes sociais e mandou uma mensagem para uma de suas seguidoras, chamada Zombie. Disse que não tinha onde ficar e perguntou a Zombie se poderia dormir na casa dela. Ela ainda perguntou se Zombie era realmente uma garota, e Zombie respondeu que sim, mandando uma foto de seu quarto bagunçado, dizendo que se Jenny não se importasse, ela era bem-vinda para dormir ali. Como Jenny não tinha outras opções, ela concordou e até enviou sua localização. Inacreditavelmente, Zombie morava na mesma cidade. Então, a seguidora disse a Jenny para ficar onde estava, pois estava a caminho para buscá-la. E naquele momento, o telefone dela morreu. A garota saltou de susto, dizendo que agora estaria presa ali, perdida, sem nenhuma forma de receber mais mensagens de Zombie. E para piorar, derrubou o telefone no chão, trincando a tela.
Ao pegar o telefone de volta, ela simplesmente desabou a chorar, dizendo que hoje era o pior dia da vida dela. Seu estado mental já estava completamente arruinado. Então, ela subiu em uma das estruturas de playground no parque. Se não conseguisse encontrar um lugar para dormir, teria que se mudar para lá. Encolhida, começou a chorar, se perguntando se alguém realmente apareceria para ajudá-la. No entanto, viver dentro desse equipamento de playground seria perigoso, já que estava muito frio lá fora. Talvez fosse melhor ir para outro lugar. Então, Parker apareceu e começou a gritar por Jenny. A garota praticamente salta de susto. Ele diz para ela sair de lá, uma vez que sabe que ela está dentro. A garota põe a cabeça para fora. Ele pergunta o que ela está fazendo ali. Ela responde que aquele seria seu novo lar. Ele diz para ela parar de ser boba e descer daquela coisa. Ela fica quieta sem dizer uma palavra. Ela até diz que vai parar de atrapalhar a vida de Parker. Ela invadiu a vida dele e começou a vivê-la sem vergonha. Então, não queria continuar sendo um fardo. No entanto, ele diz a Jenny para parar de ser tão ridícula. Se ele realmente não quisesse que ela morasse com ele, não faria sentido correr até ali na chuva procurando por ela. Ele até pergunta por que ela acha que ele estava correndo na chuva todo esse tempo. Claro, é cansativo tê-la vivendo em sua casa, mas ela também ajuda nas tarefas. E mais do que tudo, não é tão solitário ter alguém ao seu lado. Ele diz estendendo as mãos e pergunta se ela se lembra da promessa sobre se tornar uma adulta legal. Ele ainda não a viu se transformar naquele tipo maravilhoso de adulto, então não estava prestes a deixá-la ir para lugar nenhum, só ainda. Com a ajuda dele, ela finalmente desce do equipamento do parquinho. Uma vez no metrô, ela acaba contando tudo o que aconteceu. Ela achava que Parker e Una estavam namorando, ou pelo menos tinham algum tipo de relacionamento mais profundo. É por isso que ela agiu daquela forma. Parker diz que, ao ouvir aquela história, quis dar um tapinha na cabeça dela. Mesmo assim, ele quer agradecê-la, já que pensou nele primeiro. A garota apenas fica ali, ouvindo-o dar uma bronca, com a expressão de um gato pedindo comida. A chuva já tinha diminuído um pouco. Ele menciona que precisa devolver aquele guarda-chuva para sua ex-aluna. Quando olha para baixo, nota que Jenny ainda está ao seu lado. Ele até pergunta se ela não vai usar o guarda-chuva que trouxe. A garota diz que está tudo bem caminhar juntas sob o mesmo guarda-chuva, já que ele havia feito a mesma coisa, com Yuna pouco tempo atrás. A única coisa que consegue pensar é que ela está sendo bem infantil ao pensar daquela forma, mas ele concorda e caminha com ela, compartilhando o guarda-chuva. Enquanto isso, a pequena Jenny está radiante de felicidade. Ela pensa consigo mesma que sua mãe estava errada, já que Parker não era como ela sempre dizia. Sua mãe costumava dizer que Parker não era o tipo de pessoa que realmente poderia lhe dar o que precisava, mas ela discorda, pensando que Parker era alguém que nunca a abandonaria. Sim, admito que essa cena também me deixou um pouco confuso. Deixe um comentário me dizendo o que você acha dessa garota. Ela está escondendo alguma coisa? Na manhã seguinte, nosso herói estava fazendo café da manhã para Jenny. Ele até comenta que não faz muito sentido que ela seja a que ficou doente, sendo que ele é quem ficou encharcado. Ela estava usando uma máscara, já que pegou um resfriado e trouxe uma tigela de sopa para ela comer. Ele diz para ela comer devagar, já que está muito quente. Jenny acaba tirando a máscara e até abre a boca, querendo que ele a alimente. Ao ver isso, ele fica todo animado e diz que só por hoje ele vai alimentá-la. Então, vai em frente e coloca uma colherinha em sua boca. E assim, encerramos a parte 1 da história, pessoal. Não sei vocês, mas estou achando isso bem interessante. E se você quer que eu traga a parte 2, comente Garota Sem Teto. Cada vez que o YouTube vê um comentário seu, recomenda o vídeo para outra pessoa. Certifique-se de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder um único vídeo.